Na altura, efetivamente, o valor pago pela Rio Tinto, e são factos públicos e notórios, portanto não estou aqui a divulgar qualquer tipo de informação confidencial nem privilegiada, pagou por conta desse interesse económico, vamos chamar de interesse económico, 4 bilhões de dólares. E pagou a uma entidade não residente, ou seja, que era a Riversdale, cotada, por sua vez, na Bolsa de Valores da Austrália. Acho que todos sabemos que, efetivamente, esse processo foi disputado. A autoridade tributária tentou, ou pelo menos tenta, segundo o que eu sei, tributar essa mesma mais-valia, sendo certo que, em termos legais, efetivamente, não há base qualquer para se tributar essas mesmas mais-valias, porque, a quando da ocorrência da transação, o quadro legal em vigor não o permitia. Pois bem, perante uma situação destas, foi necessário começar a legislar e, no ano de 2013, o código do IRPS foi alterado visando permitir a tributação das mais-valias oferidas por entidades não residentes, deixando-se considerar o saldo anual dessas mesmas mais-valias e passando-se a tributar 100% os resultados das mais-valias. Foi o primeiro passo, portanto, visando a tributação em geral das mais-valias, em face do vazio legal que prevalecia. Em 2013, foram alteradas as normas do Código do IRPC e passou-se a considerar como obtido em território moçambicano, independentemente do local da alienação, os ganhos resultantes da transmissão direta ou indireta, onerosa ou gratuita, entre entidades não residentes, de partes representativas do capital social ou outros interesses participativos e direitos, envolvendo ativos situados em território moçambicano. Portanto, esta foi já a antecâmara do regime especial, viria mais tarde, em 2014, a ser aprovado especificamente para o regime dos recursos naturais e do setor pesqueiro. Em 2014, efetivamente, é aprovado o regime especial, o quadro legal específico, com a aprovação dos regimes de tributação e dos benefícios fiscais da atividade mineira e petrolífera, e que vieram então a fixar essas mesmas regras específicas. Portanto, este é o breve histórico sobre o tema das mais-valias em geral e sobre o tema das mais-valias no setor extrativo em Moçambique. Comecemos pelo conceito de mais-valias. Eu sei que o tema da fiscalidade nem sempre é muito apreciado pelos ilustres colegas, eu sei. Eu às vezes sou visto aí como uma espécie rara, como uma carta. Tu sabes, tu falas sobre fiscalidade. Bom, de facto não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil. E é, efetivamente, uma matéria extremamente interessante. Tentei, e vou tentar ser o mais breve relativamente aos conceitos, porque alguns conceitos são complexos e, de facto, só trabalhando na área é que se começa a dominar. Então, o conceito geral de mais-valias define que são os ganhos obtidos relativamente ao ativo imobilizado, mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o sentido por que se opera, e bem assim os derivados de sinistros e outros resultados da afetação permanente daqueles elementos afins alheios à atividade exercida. Como é que se calcula a mais-valia? As mais-valias, nos termos do Código do IRPC, que é o regime geral, mais uma vez, são calculadas, as mais-valias são calculadas pela diferença entre o valor de realização líquidos dos encargos que sejam inerentes e o valor da aquisição. Então, o valor de realização, basicamente, o valor da venda. Mas porque, por vezes, não está implícita, de forma expressa, portanto, uma venda, o legislador, mesmo assim, veio estabelecer outros critérios adicionais, visando a aplicação a outro tipo de realidades. Então, no caso de troca por câmbio, o valor atribuído será o valor atribuído no contrato, quando este não exista, o valor de mercado.
No caso de expropriação, o valor de indemnização fixado para o efeito e, nos demais casos, o valor da respectiva contraprestação. Assim se determina, portanto, no regime geral, a mais-valia. Como é que se determina, por outro lado, o valor da aquisição? Por valor da aquisição, entende-se que é o custo da aquisição dos ativos livres de quaisquer encargos, ou seja, excluindo as amortizações e depreciações que o mesmo ativo sofreu. Há depois regras, mais uma vez, há regras muito específicas, sobre matérias muito específicas também, sobre transações muito específicas, nomeadamente quando tange a valores mobiliários cotados em bolsa, será o custo documentalmente provado e, na sua falta, o de menor cotação, verificado nos 2 anos anteriores à data da sua alienação. Se outro, menos elevado, não for declarado. Quando se trata de cotas e outros valores mobiliários não cotados em bolsa, o custo documentalmente comprovado ou, na sua falta, o respectivo valor nominal. Qual é a tributação das entidades não residentes? A tributação das entidades não residentes, justamente para evitar o problema que surgiu a quando da transação da Riva Reteiro, a tributação é o máximo abrangente possível e inclui, inclusivamente, a venda direta ou indireta, mesmo em bolsas internacionais, de interesses que tenham a ver com bens localizados em Moçambique. Então, os rendimentos não imputáveis a um estabelecimento de Estado situado em território moçambicano e que sejam obtidos por sociedades e outras entidades não residentes são determinados de acordo com as regras do Código do IRPS. Tratando-se de mais-valias apuradas por entidades não residentes e sem estabelecimento de Estado situado em Moçambique, o saldo é considerado na sua totalidade, independentemente do período de detenção da participação social. Lá está. Foram as alterações ao quadro legal genérico, foram sendo adotadas mesmo para evitar o quê? Para evitar os dissabores, para se evitarem os problemas técnicos que houve relativamente à transação, à famosa transação do caso universitário. Portanto, o legislador passou, quer na legislação geral, quer na legislação específica do setor de extração de recursos minerais, passou a considerar de forma muito clara, muito concreta, todos os aspectos que tenham a ver com a venda de participações ou de interesses económicos relacionados com operações em Moçambique. Portanto, mais-valia será, portanto, valor da realização menos valor da aquisição. Teremos que a aplicação do imposto sobre a mais-valia será matéria cotável vezes 32%. Para as entidades não residentes, a taxa é única, 32%. Para as entidades moçambicanas ou residentes em território fiscal, há uma harmonização consoante o período de detenção das participações ou do interesse. O legislador aqui procurou estabelecer uma regra muito mais onerosa para a entidade não residente e que transaciona quer ações, quer interesses participativos relacionados com bens localizados em Moçambique, do que relativamente aos sujeitos passivos com sede em Moçambique e que estejam registrados fiscalmente em Moçambique. Esses têm, de facto, uma ligeira redução em termos da taxa aplicada. Pois bem, isto foi o que foi feito a nível genérico. Depois da casa roubada, não é? Puseram-se trancas às portas e, efetivamente, o nosso regime jurídico de tributação das mais-valias tornou-se muito, mas muito abrangente. Mas o Estado foi ainda mais além ao estabelecer regras muito específicas quanto à tributação de mais-valias que se gerem no âmbito ou que se possam proporcionar no âmbito do regime do setor de exploração dos recursos naturais. E, digamos que fez exatamente no sentido em que muitas outras jurisdições, quer de países mais desenvolvidos, a Austrália, no caso concreto, do extremo de tributação de mais-valias decorrentes dos recursos naturais, a África do Sul é outro caso concreto. Portanto, o Estado moçambicano não veio inventar nada de novo, não veio estabelecer novas regras,
veio talvez de forma tardia, eventualmente, a estabelecer regras que já deveriam ter sido estabelecidas anteriormente, mas que não o foram, e que provocaram depois alguns dissabores, alguns prejuízos económicos, nomeadamente quando uma transação de 4 bilhões não é tributável. Podem imaginar 32% disso quanto é que seria para os cofres do Estado e qual seria o benefício imediato para o Orçamento Geral do Estado. Mas não havia base legal, não havia base constitucional para tributar essa transação. Eu sei que os meus amigos da autoridade tributária têm uma opinião diferente, que eu respeito, mas do meu ponto de vista é claro que essa transação não era tributável e nível tempo, ou seja, na altura em que foi realizado e com aquele quadro legal em vigor não era tributável. Hoje, se fosse a realidade de hoje, sim, seria tributável. Então, o setor petrolífero veio a sofrer uma alteração legislativa também do ponto de vista fiscal, do seu regime fiscal. Através desta alteração, os ganhos obtidos por não residentes em território moçambicano, com ou sem estabelecimento no Estado, resultantes da alienação onerosa ou gratuita, direta ou indireta, de direitos petrolíferos ou mineiros, são tributáveis também com uma mais-valia com uma taxa de 32%. O que resulta desta norma é que os ganhos acima mencionados, ou seja, a alienação onerosa ou gratuita, direta ou indireta, de direitos petrolíferos ou mineiros, são equiparados a bens imobiliários com fonte em Moçambique. Ou seja, o critério do legislador foi, mesmo que sejam transações de ações, mesmo que seja de espaços, o que quer que seja, qualquer que seja a forma que a transação assuma, independentemente dessa forma, na substância, presume-se que se trata de uma transação que está a vender bens imobiliários com sede em Moçambique, de forma aqui a poder localizar a operação em território nacional. Bom, esta foi a primeira medida. Isto eu acho que a intenção do legislador é correta, mas depois conflitua com os critérios tradicionais que estão fixados, segundo o modelo da OCDE, nos tratados para evitar a dupla tributação. É que nos tratados para evitar a dupla tributação, a mais-valia não é tratada deste modo. Pois bem, então, temos aqui um critério doméstico, da lei doméstica, da nossa lei, que contraria o critério constante, quer dos modelos tradicionais da OCDE, quer dos modelos que estão em vigor e foram obrigados pelo Estado moçambicano. Há, portanto, aqui uma divergência entre aquilo que são as regras dos tratados e aquilo que é a regra interna do nosso ordenamento jurídico. O que levanta, muitas vezes, o problema da consistência. O investidor estrangeiro, perante uma situação destas, perante uma situação de inconsistência, de falta de clareza, perante uma situação em que, apesar dos tratados já assinados e rubricados que estão em vigor, há dúvida sobre qual o critério a aplicar, os investidores sentem-se bastante perturbados por este tipo de situações. Depois, uma segunda alteração, que foi a transferência do ónus, por via da qual a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre as mais-valias auferidas em território nacional por entidades não residentes é solidária. Alargou-se a responsabilidade e quer o vendedor, quer o adquirente são conjuntamente responsáveis e podem ser conjuntamente responsabilizados em caso de inadimplemento das obrigações fiscais e do pagamento do imposto no território nacional. Aqui levanta-se, bom, antes de mais, porquê esta norma? Porquê esta filosofia? Porquê a raça leis que está aqui patente? Exatamente, como eu já tinha dito anteriormente, por isso é que fiz a introdução com o caso da Ribazeira e da Rio Tinto, exatamente para aqui, para obviar a que situações como esta que eu referi no passado voltem a acontecer. Ou seja, transfere-se o ónus da responsabilidade para ambos, quer para o adquirente das ações ou do interesse económico em causa, e para o vendedor também. É questionável se esta transferência
do ónus para ambos não conflitua com a própria natureza do imposto em si. Primeira questão que se levanta. A outra questão tem a ver com as transferências indiretas. Ou seja, há muitas transações que são realizadas hoje em dia, no mundo global em que nós vivemos, são realizadas via bolsa de valores. Portanto, todas as transações indiretas de aquisições de títulos cotados em bolsa e que estejam indiretamente relacionados com ativos localizados em Moçambique deveriam ser, em teoria, tributados. Bom, agora vejam quer dizer, a tarefa dantesca que será fazermos o controle de todas essas transações indiretas quando elas ocorrem em todas as bolsas a nível internacional, todos os dias, 24 horas ao dia. Terá sido um excesso de cautela, eventualmente será para evitar problemas no futuro, talvez, mas não vejo, sinceramente, esta é a minha opinião, só que outra opinião em sentido contrário, não vejo que a autoridade tributária moçambicana, nem o Estado moçambicano, com franqueza, tenha capacidade de controlar estas transações. São transações que decorrem ao minuto, são transações que decorrem eletronicamente. Com os títulos de capital hoje em dia tão desmaterializados e com o comércio eletrónico tão em voga, não sei, francamente, como é que se faz este controle desta transação. Vamos considerar que foi, digamos, uma medida mais cautelosa para evitar experiências do passado. Depois, não foi colocado um prazo para se dizer quando é que é devido o imposto, na legislação aliás, o imposto sobre as mais-valias é devido no prazo de 30 dias a contar da atualização dos direitos petrolíferos. No regime específico, não temos um imposto, não temos um prazo específico, nem a forma como é que tal se vai processar. A diferença entre este regime e o outro é que neste regime não é possível que a autoridade tributária recorra a outros métodos indiciários, ou seja, tem que se basear nos custos documentalmente comprovados, auditados, submetidos às autoridades competentes. As principais reflexões, para terminar, são estas. Até que ponto é que é de bom senso alargar tanto a responsabilidade pelo imposto derivado das mais-valias, quer ao comprador, quer ao adquirente, atendendo até que muitas vezes ao comprador é o vendedor. Muitas vezes o nosso vendedor é o nosso cidadão moçambicano, por vezes tem o seu interesse num empreendimento económico e vai ser altamente tributado, apesar de ter uma taxa mais reduzida. Por outro lado, voltando a reiterar, como é que a autoridade tributária consegue controlar as tais transmissões indiretas e como é que o vai fazer? E será legítimo equiparar transmissão de interesses económicos, petrolíferos e mineiros a bens imobiliários quando nos tratados já rubricados pelo Estado, já implementados pelo Estado, o tratamento é exatamente o oposto. Ou seja, os direitos de tributação nesses tratados cabem ao outro Estado contratante, não ao Estado moçambicano. O que nós estamos aqui a dizer é que, com esta legislação, esses direitos que deveriam caber ao outro Estado contraente no âmbito de um tratado de tributação são afetados porque a nossa legislação doméstica vem impor que o direito de tributação a quem? À autoridade fiscal moçambicana. Que eu saiba, ainda não foi questionado, mas poderá levantar questões a nível da execução destes tratados e até poderá levar à denúncia de alguns tratados por parte dos Estados concretos. Essencialmente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e estou aberto a questões, a perguntas, mas estou certo que o tema do meu ilustre colega será provavelmente muito mais presente e muito mais interessante do que eu mais valias. Muito obrigado pela vossa atenção.